Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida e esse é o meu canal Passo a Passo Crochê e Artes. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago para vocês o passo a passo desse lindo tapete retangular com flores em crochê filé. Ele é muito fácil de fazer. Esse vídeo aula é a parte 1. Vou ensinar a fazer a base. E a parte 2, que será o próximo vídeo aula, vou ensinar a terminar a base e fazer o bico. Espero que vocês gostem. Assista o vídeo aula até o final, porque eu vou dar várias dicas de como fazer para aumentar e diminuir. Ficando alguma dúvida, é só estar deixando nos comentários. E você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu posto vídeo aqui toda semana para vocês. Deixe seu joinha, pessoal. O seu like aqui é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e com isso entrega para mais pessoas e me incentiva a trazer novos vídeos. Comentem, compartilhe com outras pessoas. Obrigada! Vou estar confeccionando com os seguintes materiais: barbante, numeração número 8, na cor salmão e branco. Agulha para crochê 3,5 milímetros. Tesoura para cortes e arremates e cola. Com a tensão do meu ponto, ele ficou medindo 53 centímetros de largura e 81 centímetros de comprimento. Com a tensão do meu ponto e confeccionado com o fio número 8, ele ficou pesando 546 gramas. Vamos à nossa aula? Vamos estar iniciando com o fio na cor salmão. Agora nós vamos fazer a nossa laçadinha inicial. Assim, ó. Agora nós vamos fazer correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Procure fazer as correntinhas mais larguinhas. Para quem tem o ponto apertado, pode estar fazendo com a agulha número 4. Assim, ó. Vamos fazer 67 correntinhas. Já fiz o meu cordãozinho com 67 correntinhas. Agora, nós vamos iniciar a nossa primeira carreira. Vamos contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto, sob ponto de base, ó. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Essa carreira vai ser toda de ponto alto sob ponto de base. Vai ficar com 64 pontos altos. Assim, ó. Eu já fiz a primeira carreira. Ficou com 64 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa segunda carreira. Fazer 1, 2, 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto. Quem quiser fazer 2 correntinhas, fica muito bom também. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos vir para o nosso próximo ponto de base. Nosso próximo ponto de base é esse, ó. Porque se nós fizermos aqui, o tapete vai virar um leque, ó, vai abrir.
Então, é aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto, seu ponto de base. Um ponto alto, seu ponto de base. Vai ficar assim, ó. 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. No terceiro ponto de base, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Primeiro, segundo, terceiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. No terceiro ponto de base, ó, 1, 2, 3, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. No terceiro ponto de base, 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Essa carreira vai ser feita dessa forma. Eu já fiz essa carreira e ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 espacinhos, ó, que são esses bloquinhos vazios. Agora, nós vamos continuar, ó. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto, seu ponto de base. Nós vamos vir aqui nessa terceira correntinha, ó. Terceira correntinha de início, nós vamos fazer um ponto alto. E para quem fez 2 correntinhas, é na segunda correntinha de início. Ficando assim, ó. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira. A terceira carreira é igual a essa daqui, ó. Com 19 espacinhos, que são os bloquinhos vazios, ó. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas e vamos virar o trabalho. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Essas correntinhas já equivalem a um ponto alto, então aqui nós temos 2 pontos altos. Um ponto alto é o ponto de base. Outro ponto alto é o ponto de base. Vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Fazer um ponto alto sobre esse ponto de base. E assim vai ser por toda a carreira. Vamos ficar com 19 espacinhos aqui, ó. 19, igualzinho essa anterior aqui, ó. Esses espacinhos são os bloquinhos vazios. Já fiz a terceira carreira, que é igualzinha à segunda carreira. Agora, nós vamos terminar.
Vamos fazer um ponto alto na última correntinha de início. Como eu disse para vocês, quem fez 2 correntinhas é na segunda correntinha de início, a última. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos para a nossa 4ª carreira. Vamos virar o trabalho. E vamos vir para esse ponto de base, fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto de base. Outro ponto alto sobre o ponto de base. Com a correntinha que equivale a um ponto alto, aqui nós temos 4 pontos altos. Assim, ó. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base, ó. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Ficando assim, ó. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Aqui dentro desse espacinho, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Dois pontos altos nesse espacinho aqui, ó. E um ponto alto sobre o ponto de base. Ficando assim, ó. Aqui nós ficamos com a sequência de 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base, ó. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós temos 3 espacinhos, ó. 1, 2, 3 espacinhos. Agora, aqui nesses espacinhos, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui vai ser uma sequência de 7 pontos altos. Aqui nesses espacinhos, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui, ó, é o meio do trabalho. Tudo que a gente fizer desse lado, nós vamos repetir desse lado aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. 7 pontos altos seguidos, mais 3 espacinhos. Aqui eu tô repetindo, ó, o que eu fiz aqui.
7 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Ficando assim, ó. Vamos fazer espacinhos até chegar aqui, ó. Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, vamos fazer 4 pontos altos. Já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos desse lado, igualzinho de cá. Agora, nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto na última correntinha de início. Tendo uma sequência, ó, de 4 pontos altos. Agora, nós vamos para a nossa quinta carreira. Vamos fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3 correntinhas. E vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Vamos ficar com a sequência de 4 pontos altos, contando com a correntinha, que já equivale a um ponto alto. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos fazer 5 espacinhos, ó. Aqui eu já fiz 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão fazer 5 espacinhos aqui. Aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos vazios. Vamos fazer 2 pontos altos sobre esse espaço aqui, ó. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos ficar com a sequência de 13 pontos altos. Já fiz meus 13 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Aqui nós chegamos na metade, ó, do tapete, ó, da base do tapete. Agora, nós vamos repetir tudo o que fizemos do lado de cá, ó. Aqui dentro desse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. E vamos fazer uma sequência de 13 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base, ó. Outro ponto alto sobre o ponto de base.
Olha como está ficando essa carreira. Já fiz os meus 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto de base. Aqui nós vamos fazer os espacinhos, que são os bloquinhos vazios. 2 correntinhas. E um ponto alto sobre o ponto de base. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Eu já fiz os 5 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos, contando com esse daqui, ó. Vamos fazer mais 3 pontos altos sobre ponto de base. Um ponto alto sobre ponto de base, um ponto alto sobre ponto de base. E um ponto alto na última correntinha de início. Essa carreira ficou dessa forma. Vamos para a 6ª carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Virar o trabalho. Vamos vir para esse ponto de base, fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre ponto de base. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós ficamos com a sequência de 4 pontos altos, contando com a correntinha. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponto de base. Ficando assim, ó. Aqui nós vamos ficar com 3 espacinhos, ó. 1, 2, 3. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre esse ponto de base. E um ponto alto, ó, aqui nesses espacinhos. Outro ponto alto dentro do espaço. Um ponto alto sobre o ponto de base. Nós ficamos com a sequência de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto sobre o ponto de base. Nós vamos ter uma sequência de 10 pontos altos aqui. São 10 pontos altos sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Eu vou fazer os meus e volto com vocês. Eu já completei os 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base. Aqui nós chegamos no meio da base.
Tudo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer do outro lado, ó. Fazer um ponto alto sobre ponto base, um ponto alto sobre ponto de base. Vamos ter uma sequência de 10 pontos altos, igual nós fizemos aqui, ó. Já fiz os meus 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer 2 pontos altos nesse espaço. Um ponto alto sobre ponto de base. Dentro desse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. E um ponto alto sobre esse ponto de base. Aqui nós ficamos com a sequência de 7 pontos altos, ó. 7 pontos altos igual aqui, ó, esse daqui. 10 pontos altos e temos aqui, ó, um espacinho de cá e esse aqui também, ó. Aqui nós fizemos 3 espacinhos. Agora, vamos fazer 3 espacinhos e 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui eu fiz 3 espacinhos, ó. 1, 2, 3. Já fiz 3 pontos altos sobre o ponto de base. Fazer o quarto ponto alto sobre o ponto de base nessa última correntinha de início. Essa carreira ficou dessa forma. Essa é a 1, 2, 3, 4, 5, sexta carreira. Agora, nós vamos fazer a nossa 7ª carreira. 3 correntinhas, que já equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. E um ponto alto sobre o ponto de base. Ficamos aqui com a correntinha, uma sequência de 4 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto de base. Duas correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base. Ficamos aqui com 2 espacinhos. Nesse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 13 pontos altos. Assim, ó. Aqui eu já fiz 10 pontos altos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós completamos a sequência de 13 pontos altos. Depois de fazer os 13 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre ponto de base. E vamos ficar com a sequência de 7 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Já completei os 7 pontos altos. 2 correntinhas. Chegamos no meio agora da base. Um ponto alto sobre ponto de base. Essa carreira está ficando assim, ó. 4 pontos altos, dois espacinhos, 13 pontos altos. Aqui nós pulamos 2 pontos de base, fizemos 2 correntinhas de separação e uma sequência de 7 pontos altos, 2 correntinhas e viemos para cá, ó, fazendo um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós vamos ter uma sequência de 7 pontos altos sobre ponto de base. Já completei meus 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 13 pontos altos, igual aqui, ó. Aqui eu já fiz 10 pontos altos, faltam 3 pontos altos para completar os 13 pontos altos. Então, aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui eu completei a sequência de 13 pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponto de base. 2 correntinhas. E um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Na correntinha, a última correntinha de início, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui termina a 7ª carreira. A 7ª carreira ficou assim, ó. 4 pontos altos. Ó, 4 pontos altos, ó. 2 espacinhos de cá também, ó. Fiz 13 pontos altos, 13 pontos altos aqui, ó. Pulei 2
pontos de base. No terceiro ponto de base, eu fiz um ponto alto e uma sequência de 7 pontos altos, ó. E aqui é o meio do tapete, com 2 correntinhas de separação. Assim ficou a 7ª carreira. Vamos para a nossa 8ª carreira, fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. E um ponto alto sobre o ponto de base. Com a correntinha, ficamos com 4 pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Duas correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui vai ficar um total de 2 espacinhos, ó. Um ponto alto sobre o ponto de base. Outro ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos ter uma sequência de 16 pontos altos, ó. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui eu já fiz 13 pontos altos. Vamos completar 16 pontos altos. Nesse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui eu tenho uma sequência agora de 16 pontos altos, ó. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Chegando aqui no meio, ó, porque aqui é o meio do tapete, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui nesse espacinho, ó, 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós ficamos com 4 pontos altos, ó. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Nesse espacinho, 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 16 pontos altos.
Nós vamos fazer 16 pontos altos aqui. Depois, nós vamos fazer 2 espacinhos aqui e mais 4 pontos altos para terminar essa carreira. Já fiz meus 16 pontos altos, 2 espacinhos, tudo copiando desse lado, ó. Chegando aqui no final, já fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer o 4º ponto alto. Quando vocês for fazer o ponto alto aqui, ó, no final da carreira, procure pegar 2 alcinhas para ficar mais firme. Porque se pegar só uma alcinha, vai ficar esticando. Então, pega 2 alcinhas, ó. Essa carreira vai ficar dessa forma. Vamos para a nossa 9ª carreira. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer agora uma sequência de 4 pontos altos, contando com essa correntinha, ó. 1 ponto alto sobre ponto de base. 1 ponto alto sobre ponto de base. E 1 ponto alto sobre ponto de base. Ficando assim, ó, com 4 pontos altos, contando com a correntinha. 2 correntinhas. 1 ponto alto sobre ponto de base. 2 correntinhas. 1 ponto alto sobre ponto de base. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos ficar aqui com 1, 2, 3 espacinhos. 1 ponto alto sobre ponto de base. 1 ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós vamos ficar com a sequência de 13 pontos altos. Já completei os 13 pontos altos, agora eu fiz 2 correntinhas, 1, 2. Vamos ir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Dentro desse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós ficamos com um grupinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Dentro desse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Ficamos com 4 pontos altos, assim, ó. Olha como está ficando essa carreira. 2 correntinhas. Agora, nós vamos vir para esse ponto de base, fazer um ponto alto. Aqui, nós vamos ter uma sequência de 13 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base.
um ponto alto sobre ponto de base, outro ponto alto sobre ponto de base. Eu vou fazer os meus e volto com vocês. Já fiz os 13 pontos altos, agora nós vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, pulando 1, 2, terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas, esse ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas, nesse ponto de base, nós vamos fazer outro ponto alto. Um ponto alto sobre ponto de base, um ponto alto sobre ponto de base. Na terceira correntinha de início, pegando, ó, 2 alcinhas. Vamos fazer um ponto alto. Completando 4 pontos altos. Então, essa carreira ficou assim, ó. 4 pontos altos, 3 espacinho, 13 pontos altos, um espacinho, 4 pontos altos, um espacinho. Aqui é o meio, ó. Aí, eu repeti, ó. 4 pontos altos, os 13 pontos altos, 3 espacinhos e 4 pontos altos, igual aqui, ó. Vamos para a nossa 10ª carreira, fazer 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Aqui nós vamos fazer um ponto alto sobre ponto de base. Vamos fazer da mesma forma que nós fizemos nessa carreira. Um ponto alto, outro ponto alto, formando 4 pontos altos, contando com a correntinha. Já completei os 4 pontos altos, agora nós vamos fazer 2 correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base. Aqui nós vamos fazer espacinhos. Aqui nós vamos ficar um total de 7 espacinhos. Duas correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base. Duas correntinhas. Vamos pular, ó, 1, 2, terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. 1, 2 correntinhas. No terceiro ponto de base, ó, 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas. No terceiro ponto de base, 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos. Ficando assim, ó. Dentro desses espacinhos, nós vamos fazer 2 pontos altos.
Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós estamos formando um grupinho de 4 pontos altos. Depois de fazer esses 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. 2 pontos altos nesse espaço, ó. E um ponto alto sobre esse ponto de base. Aqui nós formamos outro grupinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas. E vamos pular, ó, 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Nesse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. E um ponto alto sobre esse ponto de base. Aqui nós formamos outro grupinho de 3 pontos altos. Aqui nós ficamos com 3 grupinhos de pontos altos, ó. E aqui nós fizemos 7 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos fazer 7 espacinhos desse lado, ó. Da mesma forma que nós fizemos aqui. E depois 4 pontos altos para finalizar essa carreira. 2 correntinhas. E vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Eu vou fazer esse restante e volto com vocês. Eu já finalizei essa carreira e olha como que ficou. Os 4 pontos altos, os 7 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De cá também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os 3 grupinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Essa carreira ficou dessa forma. Vamos fazer agora a nossa 11ª carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Aqui nós vamos fazer da mesma forma. Agora, nós vamos fazer um ponto alto sobre ponto de base. Um ponto alto sobre ponto de base. Um ponto alto sobre ponto de base. Contando com a correntinha, temos 4 pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós vamos ficar com 3 espacinhos. 1, 2, 3 espacinhos. Dentro desse espacinhos, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Dois pontos altos dentro desse espacinho.
Um ponto alto, seu ponto de base. Nesse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Dentro desse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós ficamos com a sequência de 13 pontos altos. Olha como que tá ficando. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, um ponto alto. Nesse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós ficamos com um grupinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Nesse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós ficamos com mais um bloquinho de 4 pontos altos. Aqui nós ficamos com 2 bloquinhos, ó. 1, 2. 2 correntinhas. Agora, nós vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Nesse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Agora, nós vamos repetir o que nós fizemos desse lado, ó. Aqui nós vamos fazer até aqui, ó. Nós vamos ocupar aqui 1, 2, 3, 4 espacinhos que vão ser preenchidos com pontos altos, formando 13 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Nesse espacinho, mais 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Nesse espacinho, mais 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Nesse espacinho, 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Ficamos, né, com a sequência de 13 pontos altos, ó. Como eu disse para vocês, tudo que a gente faz desse lado, nós repete desse lado. Agora, nós vamos fazer 3 espacinhos. 1, 2, 3 espacinhos, 4 pontos altos para finalizar essa carreira. Essa carreira ficou dessa forma: 4 pontos altos, 3 espacinhos, 13 pontos altos, espacinho, 4 pontos altos, espacinho, 4 pontos altos, espacinho,
13 pontos altos, 1, 2, 3 espacinhos e 4 pontos altos. Vamos para a nossa 12ª carreira. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui com a correntinha, nós vamos ficar com 4 pontos altos, igual aqui, ó. Já completei os 4 pontos altos. São 4 pontos altos, contando com essa correntinha. 2 correntinhas. Um ponto alto, seu ponto de base. 2 correntinhas, um ponto alto, seu ponto de base. Ficando assim, ó. Depois de fazer esses 2 espacinhos vazios, nós vamos vir para esse espaço e fazer 2 pontos altos. Um, 2. Um ponto alto, ponto de base. Aqui nós vamos ficar com a sequência de 16 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Já completei os 16 pontos altos, ó. 2 correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular. 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Vamos fazer aqui nesse espaço 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Depois de 16 pontos altos, nós ficamos com 2 bloquinhos vazios. E 4 pontos altos, ó, formando um bloquinho aqui, ó. Dessa forma. Agora, nós vamos repetir desse lado o que nós fizemos desse, ó. Vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. Terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós temos 2 bloquinhos vazios. Aqui também, ó, 2 bloquinhos vazios. Um ponto alto, seu ponto de base. Outro ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós vamos ficar com a sequência de 16 pontos altos, dessa forma aqui, ó, igualzinho este. Depois, mais 2 bloquinhos vazios, aqui, e 4 pontos altos. Eu já terminei essa carreira. Essa carreira ficou assim, ó, 4 pontos altos, 2 espacinhos, 16 pontos altos, 2 espacinhos. E no meio, 4 pontos altos. Aqui eu vou repetir o que eu fiz de cá, ó. 2 espacinhos, ó.
16 pontos altos, 2 espacinhos e 4 pontos altos. Aqui eu finalizei, ó, com um ponto alto na última correntinha de início. Vamos para a nossa 13ª carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto sobre ponte base. Um ponto alto sobre ponte base. E outro ponto alto sobre ponte base. Ficamos contando com a correntinha 4 pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre esse ponto de base, ó. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre ponte base. Ficando assim, ó. Um ponto alto sobre ponte base, ó. Outro ponto alto sobre ponte base. Aqui nós vamos ficar uma sequência de 13 pontos altos. Já completei os 13 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. Terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Nesse outro espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui eu fiquei com a sequência de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui eu cheguei no meio, ó. Aqui é o meio do tapete. Agora, nós vamos repetir desse lado o que nós fizemos de cá. A próxima repetição é os 7 pontos altos, ó. Nesse espaço, 2 pontos altos. Um ponto alto sobre ponto de base. Um ponto alto sobre ponto de base nesse espaço, que vão ser 2 pontos altos. Esse aqui é o segundo, ó. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui eu estou completando 7 pontos altos. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto sobre ponto de base. Um ponto alto sobre ponto de base. Aqui nós vamos fazer
13 pontos altos, igual aqui. 2 espacinhos e 4 pontos altos para finalizar essa carreira. Eu já terminei essa carreira e ela ficou dessa forma. 4 pontos altos, 2 espacinhos, 13 pontos altos, 1 espacinho, 7 pontos altos e um espacinho aqui no meio, ó. Aqui do outro lado, eu repeti tudo que eu fiz daqui, ó. Vamos para a nossa 14ª carreira. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Fazer um ponto alto sobre o ponto de base. E aqui nós vamos ficar com as correntinhas, que equivale o ponto alto, uma sequência de 4 pontos altos. Já completei meus 4 pontos altos. Fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto de base. 2 correntinhas, 1, 2. Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto de base, ó. 2 correntinhas. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto de base, fazer um ponto alto. Aqui, vamos ficar com 3 espacinhos, ó. 1, 2, 3. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Já completei os 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Ficando assim, ó. Aqui nesse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 10 pontos altos. Aqui nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Vou fazer os meus e volto com vocês. Já completei meus 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Aqui, ó, nós estamos chegando no meio do tapete, ó. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Outro ponto alto sobre o ponto de base. Aqui nós vamos ter uma sequência de 10 pontos altos. Agora, nós vamos repetir tudo que nós fizemos de cá. Aqui vai ser 10 pontos altos, ó. Um espacinho, 7 pontos altos, 3 espacinhos e 4 pontos altos. Aqui eu já fiz 7 pontos altos dos 10 pontos altos sobre o ponto de base, ó. Agora, nós vamos completar os 10 pontos altos. Chegando nesse espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto sobre o ponto de base aqui, ó. Aqui eu completei os 10 pontos altos, iguais aqui, ó. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto.
um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós vamos ficar com a sequência de 7 pontos altos. Já completei meus 7 pontos altos, ficando assim, ó. Aqui eu fiz 7 pontos altos, aqui também eu fiz 7 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer os 3 espacinhos, ó. 2 correntinhas, vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base. Um ponto alto, ó. 2 correntinhas. Um ponto alto, seu ponto de base. Duas correntinhas. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos. Depois desses 3 espacinhos, já fiz 3 pontos altos, seu ponto de base. Vou fazer o último ponto alto, seu ponto de base, pegando a última correntinha de início, ó, fazendo um ponto alto, completando os 4 pontos altos. Essa carreira ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a nossa 15ª carreira. Vamos fazer 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto de base, ó. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Com a correntinha, 4 pontos altos. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Depois de fazer os espacinhos, vamos fazer aqui nesse espaço 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nós vamos ter uma sequência de 13 pontos altos sob ponto de base. Já completei meus 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir para esse próximo ponto de base, fazer um ponto alto. Um ponto alto, seu ponto de base. Vamos ter uma sequência igual a essa, ó, com 13 pontos altos. Aqui eu já fiz 10 pontos altos.
Faltam 3 pontos altos, ó. Nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Ficando igualzinho desse lado, ó. Agora, nós vamos fazer os espacinhos. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. No terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2. Terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, 2 correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui eu já fiz 3 espacinhos, ó. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado também vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois de fazer 5 espacinhos, 4 pontos altos para finalizar a carreira. Essa carreira ficou dessa forma. Agora, vamos para a nossa 16ª carreira, fazendo 3 correntinhas. Assim. Vamos virar. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui com a correntinha, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Já completei meus 4 pontos altos, agora nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos ir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer espacinhos. Eu vou fazer 6 espacinhos e volto com vocês. Aqui eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Vou fazer o 6º agora. Fazer 2 correntinhas. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Agora, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Um ponto alto, seu ponto de base. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos sobre ponto de base. Já completei meus 7 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos ir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. Ficando assim, ó. Aqui vamos ficar com 1, 2, 3 espacinhos. Um ponto alto, seu ponto de base. Vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos, igual nós fizemos aqui, ó. Já completei meus 7 pontos altos. Agora, 2 correntinhas.
Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma, duas correntinhas nesse ponto de base, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer essa repetição aqui, ó. Aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos e 4 pontos altos para finalizar. Depois de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos, já fiz 3 pontos altos. Vamos fazer um ponto alto na terceira correntinha de início, completando os 4 pontos altos e finalizando essa carreira. Essa carreira ficou assim, ó. Vamos fazer a nossa 17ª carreira. Fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer um ponto alto nesse ponto de base, ó. Um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. Ficando com 4 pontos altos, contando com a correntinha. Vamos fazer 2 correntinhas. Nesse ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas. Um ponto alto sobre o ponto de base. Nós vamos fazer esses espacinhos, que são os quadradinhos vazios, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ó. Aqui eu já fiz 2, então está faltando 1, 2, 3, 4. Eu já completei os espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Uma, 2 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto de base. Uma, 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer outro ponto alto. Uma, 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas. Vamos pular 1, 2, terceiro ponto de base, um ponto alto. Uma, 2 correntinhas. Vamos vir para esse ponto de base e fazer um ponto alto. Essa carreira vai ser toda de espacinhos, que são os quadradinhos vazios. Vamos completar de espacinhos até aqui e depois fazer 4 pontos altos. Já completei os espacinhos,
Fiz 3 pontos altos sobre ponto de base. Agora, nós vamos terminar essa carreira. Vamos inserir a agulha aqui, pegando 2 alcinhas, ó, e fazer um ponto alto. Essa carreira ficou dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 espacinhos. Vamos fazer mais 2 carreiras iguais a essa aqui, ó, com 19 espacinhos. Eu vou fazer os meus e volto com vocês. Antes de continuar essa aula, vou reforçar meu convite para vocês. Se inscrever no meu canal é gratuito, pessoal. Ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Dê seu joinha. Seu like aqui é muito importante para o canal. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e com isso entrega para mais pessoas e me incentiva a trazer novos vídeos. Comentam, compartilhem com outras pessoas. Obrigada! Eu já fiz as minhas 2 carreiras, ó, que eu falei para vocês que eu ia fazer. Essa primeira carreira de bloquinhos vazios, que são os espacinhos, né? É a minha 17ª. Então, ficou 18ª e 19ª. Então, esse gráfico vai ser dessa forma, com 19 carreiras. Daqui para frente vai ser só repetição. Vamos repetir a partir daqui, ó, da 4ª carreira, porque é 1, 2, 3, 4ª carreira. Eu vou até estar marcando aqui. A repetição vai começar aqui na 4ª carreira. Até a carreira número 19. Eu vou fazer 3 flores iguais a essa, então, vou fazer 3 repetições a partir da 4ª carreira, até a carreira 19. Para esse tapete, eu vou fazer 3 flores, como eu disse anteriormente. Eu já fiz uma e vou repetir mais 2 vezes, só para completar as 3 flores. Para quem quiser fazer uma passadeira, é só repetindo até o tamanho desejado. Fica muito bonito também para fazer caminho de mesa. Agora, nós vamos para a nossa carreira número 20. Vamos começar a fazer a segunda flor. Vou repetir começando na carreira número 4, ó, essa aqui onde eu marquei. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou estar virando o trabalho. Aqui eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto de base. Um ponto alto sobre o ponto de base. E um ponto alto sobre o ponto de base. Igual aqui, ó. Essa carreira é a número 4, ó. Eu vou estar passando a marcação pra cá, ó.
Eu já fiz meus 4 pontos altos, contando com a correntinha. Agora, nós vamos fazer os espacinhos, ó. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Uma correntinha, 2 correntinhas, um ponto alto, seu ponto de base. Eu vou fazer os meus 6 espacinhos e volto com vocês. Eu já fiz os 6 espacinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também fiz essa marcação na carreira número 19, porque nós vamos começar aqui a repetição na 1, 2, 3, na quarta carreira, até chegar na número 19. Agora, nós vamos começar aqui, ó, fazendo a flor. Depois de fazer 6 espacinhos, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, ó. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui nesse espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Um ponto alto, seu ponto de base. Aqui eu tenho meus 7 pontos altos. Igual aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 espacinhos. Depois, 7 pontos altos e 6 espacinhos. Eu vou fazer essa carreira e volto mostrando para vocês. Eu já completei essa carreira e ela ficou igualzinha essa aqui, ó, a quarta carreira. Seis espacinhos, depois de 6 espacinhos, 7 pontos altos, 3 espacinhos, ó, da quarta carreira, né? Essa que eu tô explicando é a 20, que eu copiei da quarta carreira. 3 espacinhos, 7 pontos altos, aqui 7 pontos altos, 6 espacinhos, aqui 6 espacinhos, e terminei com 4 pontos altos. Ficou assim, ó. Daqui pra frente, é só repetição dessa flor, ó. Vou estar explicando para vocês agora sobre o aumento. No meio, quando você estiver fazendo mais números de flores, no meio, essas 3 carreiras aqui, ó, de bloquinhos vazios, né, que são esses quadradinhos vazios aqui, ó, que eu falo de espacinho, vão ficar sempre 1, 2, 3. Mas no início, nós vamos iniciar com 2 carreiras, ó. 1, 2. E quando você estiver fazendo, né, o número de flores desejados, o meu tapete vai ficar com 3. Mas vocês vão fazer do tamanho que vocês desejar. No início, nós iniciamos com 2 carreiras, ó. 1, 2 carreiras de bloquinhos vazios, que são os espacinhos, ó. No meio, 1, 2, 3. Quando finalizar o número de flores desejadas de vocês, vai terminar com 2 carreiras.
para dar certo, para fazer essa última carreira de pontos altos. Eu vou fazer essa base e volto mostrando para vocês como que vai ficar. Confeccionei a base com 3 flores. Olha como ficou. Linda, muito linda. E muito fácil de fazer. Ela ficou com 50 carreiras até aqui nessa carreira aqui, ó. 50 carreiras. Para quem quiser fazer a base maior, para fazer um caminho de mesa, uma passadeira, é só estar aumentando a quantidade de flores. E para quem quiser fazer a base menor, é só estar diminuindo a quantidade de flores. Aqui termina a parte 1 desse vídeo aula. Volto com vocês na parte 2 desse tapete para fazer a última carreira da base e fazer o bico. Fiz esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo aula, que será a parte 2 desse tapete. Fique com Deus, pessoal. Beijos, tchau.